Oi pessoal, eu vou dar continuidade à leitura do livro Os Magnatas, tá? Do Charles R. Morse. Eu tinha parado na página 250 do livro, na última leitura que eu fiz aqui pro canal, tá? Página 250, eu vou tentar ler até a página 270 para vocês aí hoje. Vamos lá. O grande movimento de fusão. O que disparou a campanha de caça aos trusts de Teddy Roosevelt e as grandes demonstrações de ansiedade na imprensa nacional foi o grande crescimento do número de fusões por volta da virada do século, mas o próprio boom de fusões demonstrava o crescente conforto da nação com a noção de empresas muito grandes. Afinal, era difícil imaginar como uma empresa pequena poderia atender uma área do tamanho da servida pela Union Pacific ou alcançar a lendária eficiência administrativa da Pensilvânia ou o domínio global da Standard Oil. Sem dúvida, muitos americanos tinham um orgulho patriótico do fato de a Carnegie Corporation estar tomando a liderança mundial no aço dos britânicos, ou que uma recém-chegada como a American Telephone and Telegraph estivesse operando a maior rede telefônica do mundo. De qualquer forma, em 1900, cerca de 425 mil pessoas trabalhavam para as maiores empresas. Isso era um percentual pequeno da população ativa, mas ainda era um conjunto de eleitores muito grande para ser assustado com movimentos políticos que pudessem afetar seus empregados. Samuel Gompers, da AFL, em grande parte compartilhava com Morgan da mesma opinião sobre as grandes companhias. Elas eram um avanço sobre empresas pequenas e destrutivamente competitivas. Darwinistas sociais ainda iam além. Mais que monumentos vergonhosos ao banditismo em larga escala, as grandes empresas eram uma ordem mais elevada das conquistas humanas, as catedrais de uma idade das máquinas. Roosevelt esforçava-se para destacar que não se opunha às grandes empresas apenas aos monopólios. Aos olhos da Suprema Corte, nem mesmo a gigantesca US Steel se encaixava nesse padrão. Uma listagem cuidadosa de fusões em grande escala incluiu 157 transações diferentes entre 1895 e 1904, sem contar transações com ferrovias. 2/3 delas estavam concentradas em apenas 3 anos de 1899 a 1901, sendo 63 das principais transações só em 1899. Com exceção do malfadado movimento de conglomeração dos anos 1960 e 1970, nenhum período de intensa atividade de fusões envolveu um número tão grande de companhias. Em anos recentes, houve uma intensa atividade de fusões na área de bancos, linhas aéreas e indústria farmacêutica, mas os acordos típicos envolvem apenas 2 ou 3 empresas. A fusão da indústria de folhas de Flandres em 1899, entretanto, envolveu cerca de 40 firmas diferentes. É possível que 1.800 empresas tenham desaparecido nas consolidações do período entre 1895 e 1904. As empresas resultantes geralmente também tinham um enorme poder de mercado. Dos 93 acordos para os quais há dados de divisão de mercado, 72 deles absorveram pelo menos 40% de sua indústria, enquanto 42 ficaram com apenas 70%. Em resumo, o grande movimento de fusões da virada do século mudou fundamentalmente a estrutura das maiores indústrias do país. Houve um aspecto quase espontâneo nesse boom de fusões. Os grandes bancos de investimento, como o Morgan, estavam envolvidos em apenas alguns dos maiores acordos. O restante foi intermediado por corretoras de ações e bancos comerciais ou por grupos especializados em fusões e aquisições, como o dos irmãos Moore, que Carnegie tanto desprezava. William Rockefeller e Henry Rogers, o antigo químico especializado em destilação que alcançara os mais altos escalões da Standard, também surgiram como financistas independentes importantes e se divertiam muito brincando no jogo de acordos com a mistura característica de Rockefeller de astúcia e empenho. A consolidação da Amalgamated Cooper em 1899 foi um negócio de Rockefeller. Rockefeller e Rogers também eram importantes investidores em ferrovias em geral, em conjunto com Harriman, e eles participaram dos acordos siderúrgicos de Morgan anteriores à US Steel. John D. não estava muito envolvido, estava preocupado com a avaliação de Rogers e era uma restrição preventiva contra William. O grande movimento de fusões estava relacionado principalmente à concorrência de preços. O evangelho de Morgan de substituir a concorrência nociva por cooperação tinha evidentemente encontrado um público muito amplo e receptivo. Nos tempos de Lincoln, quando os negócios eram algo eminentemente local, muitas empresas gozavam de mini-monopólios modestos, mas quando as ferrovias, telégrafos e empresas de venda por correio nacionalizaram os mercados, a concorrência tornou-se mais feroz e as guerras competitivas dos anos 1880 e 1890 foram especialmente violentas. A empresa típica varrida pela mania de fusão, segundo o perfil desenvolvido pela historiadora Naomi Lamoureux, não sei como é que se pronuncia isso, Naomi Lamoureux, Lamoreaux, era uma firma de tamanho médio em uma indústria com custos fixos razoavelmente altos e crescimento rápido. A indústria de papel é um bom exemplo. A explosão dos meios de comunicação impressos nos anos 1880 e 1890 e as máquinas modernas de fazer papel de Foldrinier, não sei como é que se pronuncia isso, Foldrinier,
Fordrineer. Criaram oportunidades tentadoras para empreendedores ambiciosos, mas máquinas tinham um preço quase acessível demais, exatamente na área nebulosa em que uma empresa média podia comprar uma, mas então não poderia se permitir deixá-la ociosa. O resultado foi um ciclo mortal de escassez temporária, ondas de novos concorrentes, guerras de preços e eliminação de competidores, seguidas por outra rodada de escassez e outra leva de iniciantes. Notinha de rodapé. De maneira parecida com a moderna indústria de software, apesar de os ciclos de software serem movidos pela obsolescência, não pela escassez. Embora a Microsoft tenha conseguido alcançar a disciplina no sentido de Morgan, softwares para computadores pessoais, não existe um líder claro no mercado de software. Software é um negócio enganadoramente fácil de se entrar, mas os custos fixos podem ser muito altos. Para testes, documentação, manutenção de compatibilidade entre plataformas, o fluxo necessário de novas características, etc. Por isso, cada estágio de inovação de produto costuma ser marcado por um ciclo de competição letal e uma eliminação perversa dos pequenos concorrentes. O hardware de computadores já está em um estágio de precificação econômica quase sem atritos. Mesmo as maiores e mais bem-sucedidas empresas não têm margem para tropeços. Observe a vida curta de Compag. Fabricantes de arame, pregos e folhas de Flandres, lâminas de aço revestido para fazer latas de metal e telhas, mostravam um padrão praticamente idêntico. No caso de folhas de Flandres, o mercado era impulsionado tanto pelo boom dos produtos enlatados quanto pela tarifa de importação pesada sobre a folha de Flandres britânica estabelecida em 1890. Depois de uma sequência de guerras de preços particularmente perversos durante o declínio na atividade comercial de 1893 a 1894, várias indústrias tentaram organizar cartéis. Nenhuma foi bem sucedida. O cartel dos produtores de arame e pregos foi um dos mais eficientes e durou cerca de 18 meses, mas acabou quando os lucros consistentes atraíram outras empresas, entre elas algumas grandes siderúrgicas. Foi a falência dos cartéis que levou às fusões. Os fabricantes de folhas de Flandres, quando não conseguiram montar um cartel, convidaram os Moores para agir, como seus representantes em 1899, o que resultou na American Tin Plate Corporation, com cerca de 90% da capacidade produtiva do país. Os Moores foram em frente e criaram mais 3 consolidações na área siderúrgica: a American Sheet Steel Corporation, a American Steel Hoop Corporation e a National Steel, uma produtora de aço primário como a Carnegie Steel. John W. Gates, que começou sua carreira como vendedor de arame farpado, organizou a American Wire and Steel Corporation em 1898, que começou com cerca de 12 empresas e compreendia cerca de 70% da capacidade de produção de arame e 55% da de pregos. Então, ao longo do ano seguinte, ele conseguiu atrair todo o resto. A International Paper, uma fusão de 17 fábricas de papel realizada em 1898, com cerca de 60% do mercado de papel para jornais, foi uma das poucas consolidações a decolar sem a ajuda de especialistas em fusões. As empresas resolveram tudo entre elas mesmas. Executar uma fusão era principalmente uma transação que envolvia apenas a troca de papéis. Poucas delas exigiam grandes quantidades de financiamento externo. O acordo de 1,4 bilhão de dólares da US Steel envolveu apenas 25 milhões de dólares em dinheiro novo. O restante era o valor nominal dos papéis emitidos em troca dos ativos dos participantes da fusão. O trabalho de promotores como os Moores era intermediar a seleção de participantes, desenvolver o método para repartir a propriedade, supervisionar o trabalho jurídico e criar um plano de negócios. As empresas consolidariam as operações ou permaneceriam unidades separadas? Como iriam lidar com o marketing e o branding? Se os participantes não pudessem entrar com o capital de giro, ele providenciaria o financiamento de um banco ou possivelmente por meio de uma oferta de títulos. Quando o acordo era fechado, os participantes recebiam ações na mesma proporção de sua propriedade. As ações e títulos preferenciais iam para investidores externos que entravam com capital de giro. Acordos maiores, como o de Gates para American Steel and Wire, que necessitavam financiar grandes operações de reestruturação, registravam suas ações nas bolsas nacionais. As pessoas na época costumavam ficar chocadas com a extrema hipercapitalização das empresas e com os altos honorários recebidos pelos promotores, de 10% ou mais do valor do acordo. As duas reclamações são exageradas. Promotores como os Moores, em geral, recebiam seu pagamento totalmente em ações ordinárias. Se o acordo fosse um sucesso, os Moores ganhavam muito dinheiro. Se não fosse, eles tinham perdido vários meses de trabalho. E forjar um consenso sobre a avaliação e estratégia de negócios entre dúzias de antigos ex-concorrentes e irritadiços era trabalho duro, com muitas viagens difíceis, trabalho noite adentro e refeições terríveis. A impressão de sobrecapitalização vem principalmente da insistência do século XIX em estabelecer um valor nominal para as ações ordinárias. Alguns contemporâneos, como Charles Francis Adams, tinham começado a perceber que os valores de face nada significavam. Hoje, praticamente todas as novas ações não têm valor nominal determinado ou têm valores de face insignificantes, tanto para as preferenciais quanto para as ordinárias. A sobrecapitalização é um problema se traz, junto com ela, pagamentos obrigatórios de juros ou dividendos, mas o grande número de ações não tem qualquer efeito, já que elas rapidamente mudam de preço para refletir o verdadeiro valor da companhia. Os honorários dos Moores, claro, reduziam a participação dos consolidadores, mas o efeito em casos específicos era desprezível.
Alfred Chandler fez uma afirmação conhecida. Para ele, as entidades que sobreviveram ao grande movimento de fusões, cerca de um terço falhou em menos de um ano, só conseguiram fazê-lo porque alcançaram eficiências operacionais importantes por meio da integração vertical. Em alguns casos, sem dúvida isso é verdade, como na fusão e racionalização da indústria nacional de explosivos pela DuPont. Mas na maioria dos casos, as provas de eficiência são no máximo ambíguas. Sem dúvida, as entidades sobreviventes utilizavam diversas técnicas de competição que pouco tinham a ver com eficiência, como obter monopólio de matérias-primas, comprar concorrentes ou usar poder de mercado para punir distribuidores que trabalhavam com produtores concorrentes. Entretanto, no caso da US Steel, até Chandler reconheceu que a combinação nada tinha a ver com eficiência. O nascimento do grande aço. Morgan entrou tarde nas ações de empresas industriais. Sua relação com Thomas Edison o levou a patrocinar a consolidação da General Electric em 1892. Nota de rodapé. A General Electric foi uma fusão entre a Edison Electric e a Thomson Houston, principalmente para solucionar disputas de patentes. Edison tinha resistido à mudança da Westinghouse Thomson para a corrente alternada que podia ser transmitida por longas distâncias e insistir em continuar com a corrente contínua, que exigia redes de pequenos geradores. O acordo nasceu como uma aquisição de controle da Thomson Houston por Edison, mas quando Coster percebeu como a Edison Electric era mal administrada, ele e Morgan insistiram que a equipe administrativa da Thomson Houston assumisse o controle da nova firma. O espetacular projeto Cataract nas cataratas do Niágara demonstrava as reais possibilidades comerciais de geração de energia para longa distância em 1896. A eletricidade permitiu uma descentralização eficiente das instalações industriais e foi aí que ela se espalhou primeiro, mas em 1900 apenas 5% das fábricas americanas tinham sido eletrificadas e o uso residencial da eletricidade só se popularizou nos anos 1920. Edison não ficou muito satisfeito com a aquisição da Thomson Houston, apesar disso tê-lo deixado muito rico. Ele odiou perder a discussão da corrente alternada contra a corrente contínua e sentiu falta de seu nome no letreiro. Repetindo a última frase que eu falei aí, tá? Antes da nota de rodapé. Morgan entrou tarde nas ações de empresas industriais. Sua relação com Thomas Edison levou a patrocinar a consolidação da General Electric em 1892, mas isso foi uma exceção. O Banco Morgan estava finalizando seus 2 primeiros acordos siderúrgicos quando Henry Frick defendeu a ideia da aquisição da Carnegie Steel no fim de 1898, mas Morgan preferiu deixar passar a oportunidade. Ele deve ter se torturado por isso, pois pouco mais de 2 anos mais tarde acabou pagando o dobro por ela. Pessoal, eu tô lembrando uma coisa aqui, eu esqueci de mostrar pra vocês no último vídeo que eu fiz, esta figura aqui, ó. Olha aí, prestem bem atenção nessa figura. Olha o que está escrito na legenda dela. A figura benevolente de Morgan, retratada como uma cegonha, restaura a confiança em Wall Street depois da crise do mercado de 1907. Vamos continuar. Uma investigação do Congresso, em 1911, resumiu muito bem a transação da US Steel. A United States Steel Corporation, ao comprar a Carnegie Company, pagou não apenas pelos ativos tangíveis, mas também, e caro, por sua capacidade de faturamento e talvez ainda mais importante pela eliminação do Sr. Carnegie. Os 3 principais produtores de aço, trilhos, vigas e aço não acabado, no consórcio da US Steel eram a Carnegie, a Federal e a National. A Carnegie tinha cerca de 42% de sua capacidade combinada, enquanto a Federal e a National dividiam o restante, mas o acordo final avaliou cada tonelada de capacidade da Carnegie Corporation por $105 em comparação a $55 para a Federal e apenas $31 para a National. Mais de 60% do preço de venda da Carnegie, além do mais, foram pagos em títulos hipotecários de ouro, enquanto os acionistas de todas as outras empresas receberam apenas ações. Como esses títulos eram negociados a um preço muito mais alto que as ações, a verdadeira relação por tonelada paga à Carnegie era 6 vezes maior que a paga à Federal e 9 vezes o preço da National. Não havia como justificar esse prêmio, sugeriam os membros do comitê, exceto como o preço da paz, na verdade um suborno para tirar Andrew Carnegie do negócio. Albert Gary, o advogado que administrou a US Steel, reconheceu isso abertamente. Gary tinha sido conselheiro da Illinois Steel, a maior concorrente da Carnegie Steel, durante a Guerra de Preços de 1897 a 1899, e tornou-se presidente da Federal Steel, uma consolidação de Morgan que incluiu a Illinois, depois de impressionar Morgan com seu trabalho na fusão. Referindo-se à experiência marcante dura das guerras em torno dos trilhos, Gary disse: acredito que talvez se a concorrência irrestrita, destrutiva e sem controle tivesse continuado, a Illinois Steel Corporation teria sido eliminada, ou talvez algo pior. Não digo isso com a intenção de expressar opinião sobre a administração de qualquer pessoa, mas não é certo que se a administração que estava no controle na época tivesse permanecido, a Carnegie Corporation teria eliminado todas as empresas siderúrgicas dos Estados Unidos.
O acordo da US Steel, resumiu ele, era uma ação necessária para prevenir uma desmoralização absoluta e a concorrência destrutiva que costumava prevalecer. Carnegie, na verdade, não iniciou a Guerra de Preços de 1897. Isso foi feito por um pequeno fabricante de trilhos, a Lackawanna Steel, mas Carnegie não precisava de muita desculpa para entrar em guerra, já que há muito tempo tinha restrições em relação à disposição de Frick e Schwab para respeitar acordos de Poe. Durante 1897, a Carnegie Steel reduziu os preços dos trilhos aos níveis mais baixos em todos os tempos, abaixo dos custos de produção da maioria das outras empresas, e ainda obteve lucros recorde. Uma forte recuperação das ferrovias, entretanto, estimulou uma nova onda de construção. Os preços do aço e os volumes cresceram com muita força durante os 2 anos seguintes, salvando toda a indústria e levando ao restabelecimento do Poe. Para a infelicidade de Carnegie, quase todas as empresas usaram os lucros do boom para fazer investimentos importantes em suas instalações industriais. Walter Scranton, presidente da Lackawanna, chamou a Guerra dos Trilhos de uma lição exemplar e construiu uma usina inteiramente nova às margens do lago em Buffalo. John W. Gates, na época presidente da Illinois Steel, disse a seus acionistas em 1898 que a empresa não podia mais fazer negócios com base em grandes lucros sobre tonelagem comparativamente pequena. Temo de enfrentar a concorrência e reduzir o custo de produção ao mínimo. Ao se unir à fusão da Federal Steel, a Illinois Steel também adquiriu recursos substanciais de minério e transporte para reduzir ainda mais a vantagem da Carnegie nos custos. O próprio Carnegie lamentou em 1899. O outono do ano passado parecia um momento tão bom para tirar do negócio uma lista de empresas siderúrgicas quanto qualquer outro, mas não foi assim. Veio o boom e isso nos custou uma grande soma de dinheiro. Dados disponíveis e outros relatórios sugerem que, nessa época, a Federal Steel e várias outras, como a Jones Loughlin, Jones and Laughlin estava alcançando a Carnegie na corrida da produtividade. O aumento da produção, dos preços e dos lucros levou paz à indústria siderúrgica em 1898 e 1899, até que uma forte quebra do mercado em 1900 disparou os eventos que levaram à formação da US Steel. Mas dessa vez a batalha seria por produtos de aço acabado, não aço primário, e novamente foram os concorrentes de Carnegie que lançaram o desafio, deixando-o sem alternativa além de reagir. A fusão da National Tube, feita por Morgan no início de 1899, reuniu 85% dos produtores nacionais de canos e tubulações de aço. Junto com as fusões muito velozes em argolas, folhas de Flandres, chapas de aço e arame e pregos, mudou completamente o perfil da produção de aço acabado. Todas as novas grandes combinações eram quase monopólios, mas nenhuma era tão poderosa quanto parecia no papel. O axioma, palavra de Schwab, do século XIX, de que maior era sempre mais eficiente, era aproximadamente verdade em apenas algumas das maiores indústrias. O aço acabado não era uma delas. Economias de escala na produção de arames, argolas ou folhas de Flandres não eram nem de perto o suficiente para impedir a entrada no mercado de concorrentes com preços menores. Era só a produção de aço primário que desfrutava de grandes economias de escala, devido ao custo fixo enorme da integração do minério ao ciclo do aço em processo contínuo. Não foi por acaso que os poucos produtos acabados que exigiam investimento maciços, como trilhos, chapas blindadas para navios e vigas estruturais, eram produzidos pelas empresas de aço primário. Para proteger seu quase monopólio no aço acabado, portanto, todas as consolidações foram pressionadas a fazer integrações retroativas em aço primário. A National Steel foi organizada pelos Moores expressamente para alimentar suas 3 empresas de aço acabado. Gates planejara produzir o próprio aço para sua combinação de arame e pregos desde o princípio, e a National Tube começou a instalar suas próprias usinas de aço assim que construiu suas enormes usinas de tubulações. Nesse meio tempo, considerando as relações financeiras entre Gates e os Moores e Morgan, todas as combinações fizeram da National ou da Federal Steel suas principais fornecedoras de aço primário. Todos esses movimentos foram sentidos no bloco de pedidas da Steel. Em suma, aparentemente sem dar muita importância ao assunto, Morgan e os Moores tinham se posicionado como os maiores e mais agressivos concorrentes da Carnegie. A estratégia teve muitos erros de concepção em quase todos os aspectos. Considerando o investimento relativamente modesto exigido para entrar na maioria dos ramos do aço acabado, sempre seria mais fácil para as empresas de aço primário se integrar proativamente em arames, argolas ou tubos. E ao usar suas novas linhas recém-acabadas e absorver o excedente da capacidade instalada em aço primário, poderiam se dar ao luxo de vender abaixo do custo e matar à vontade os independentes. Era muito caro manter um alto forno ocioso, mas uma imersora de folha de Flandres podia ser desligada a qualquer momento. A ideia de que produtores de pregos ou tubos podiam competir se integrando retroativamente era, para ser honesto, loucura, sobretudo depois que o boom de investimento em usinas siderúrgicas pós-1897 deixou o país com capacidade excedente. Charles Coster e Robert Bacon eram os sócios de Morgan que dirigiam a estratégia, mas o próprio Morgan nunca se envolveu muito. Um historiador chamou a National Tube de seu filho favorito. Pior que refletido, o desafio a Carnegie foi mal feito.
Quando o especialista britânico Stephen Jeans visitou instalações siderúrgicas americanas na virada do século, ficou extremamente impressionado com a maioria das usinas que conheceu, mas abriu uma notável exceção para a da National Tube de Morgan. Apesar de ser de longe a maior fábrica de tubos do mundo, ela não tinha o método e a ordem que ele esperava ver em uma fábrica moderna. De forma semelhante, a consolidação dos muros da National Steel parece ter sido muito menos eficiente que a Federal ou a Carnegie Steel e mereceu um preço correspondente bem mais baixo na fusão da US Steel. Essas eram como cordeiros que ameaçavam um leão com um bastão e só podiam culpar a si mesmas se fossem devoradas. Eu esqueci de ler uma notinha de rodapé aqui. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó. A frase que eu citei aqui, ó. A ideia de que produtores de pregos ou tubos podiam competir se integrando retroativamente era parecer honesta loucura, sobretudo depois que o boom de investimento em usinas siderúrgicas pós-1897 deixou o país com capacidade excedente. Aí vem a notinha. Nem sempre e nem em toda parte a integração retroativa é impossível. A Armco, originalmente material de construção em aço, e a Inland Steel, equipamentos agrícolas, tiraram proveito da vantagem da mudança para trilhos produzidos pelo sistema de forno aberto no início dos anos 1900 para uma integração retroativa na produção de aço, mas eles sem dúvida sabiam o que estavam fazendo. A preferência crescente das ferrovias pelo aço de forno aberto tinha criado uma escassez de trilhos produzidos com esse aço. A combinação da US Steel fornecia uma generosa proteção para a precificação e estava ansiosa para não parecer monopolista e predatória. Carnegie não tinha tais restrições. Quando o boom entrou por 1900, os blocos de pedidos da Carnegie Steel estavam tão cheios que Carnegie não podia fazer muita coisa além de reclamar dos movimentos de Morgan e dos Moores, mas a quebra do mercado na primavera o arremessou no caminho da guerra. As distrações da demissão de Prick estavam superadas e com Schwab no comando e o fim do boom, era hora de dar ao mundo uma outra lição sobre concorrência. Ao receber de Schwab um informe pessimista sobre os novos negócios no início de junho, Carnegie respondeu exigindo investimento em uma usina de tubos. Seu telegrama do dia 2 não me surpreendeu. Parece-me que vai haver uma disputa por encomendas entre os produtores. Quanto mais rápido você tomar o mercado, melhor, fecha aspas. Schwab estava pronto, como relatou no mês seguinte ao conselho, abre aspas. Não vejo nos restar nada a fazer além de construir uma fábrica de argolas e arame. A American Steel and Wire Corporation nos notificou do cancelamento de seu contrato conosco. A American Steel Hope Corporation está comprando muito pouco de nós. Com a perda de clientes que estamos enfrentando, vamos ficar em uma situação em que não teremos como fazer barras de 4 polegadas. Atualmente não parece haver qualquer outro lugar para colocá-las. Nós costumamos vender para as empresas que constituem a American Steel Hope Corporation de 30 mil a 35 mil toneladas de barras por mês. Fecha aspas. Carnegie queria avançar em todas as frentes, mesmo que isso significasse desistir do pagamento de juros sobre seus títulos. O que realmente o excitava era a usina de tubos, que seria construída nas instalações portuárias da Carnegie Steel no lago Erie, em Conneaut, na fronteira da Pensilvânia com Ohio. Conneaut? Nunca ouvi falar. Conneaut. Na fronteira da Pensilvânia com Ohio. Projetada por Schwab para um processo de fluxo contínuo desde a chegada do minério no porto até o produto final, ela prometia ser a mais avançada na operação de aço acabado no mundo. Ele não apenas obteria o máximo de eficiência no manejo de minério e coque e exploraria uma tecnologia de produção de tubos nova em folha, mas poderia utilizar completamente seus investimentos em ferrovia em Pittsburgh, nos Grandes Lagos. Melhor ainda, depois de 15 anos do ocorrido, Carnegie podia finalmente dar o troco em Morgan pelo insulto do Corsair, pois ele tinha negociado um acordo com George Gould, o filho de Jay, para uma linha férrea competitiva ligando a linha de Carnegie no lago à costa leste. Destruir as combinações siderúrgicas de Morgan e ainda atingir a odiada Pensilvânia ao mesmo tempo. Não era sempre que os céus ofereciam oportunidades como essas. Eis como Carnegie descreveu Conneaut para a comissão de investigação sobre o aço uma década mais tarde. Imagine-o empoleirado na cadeira das testemunhas, desfrutando o momento, reluzindo, corado e bem-humorado. Sr. Carnegie, não foi necessário muita consideração para ver que se nós instalássemos uma usina siderúrgica moderna ali, o minério chegaria e seria descarregado dos barcos diretamente no pátio do alto forno. Então o Sr. Schwab começou a fazer planos. A usina tinha 335 metros de comprimento, com todo o maquinário novo e moderno praticamente sem homens, só esteiras transportando material. E eu disse, Schwab, qual a diferença que você pode conseguir? E ele disse, Sr. Carnegie, nunca menos de $10 por tonelada. Presidente da comissão, algo foi dito sobre essa grande usina siderúrgica e a tremenda vantagem que o senhor tinha, Sr. Carnegie.
Compramos a terra, e isso era sabido. Presidente. E o senhor sabia o que ia fazer? Sr. Carnegie. Sabíamos muito bem. Risos. Presidente. Houve certa insinuação de que, mesmo com seu temperamento confiante e sua longa experiência, a usina Carnegie, como Napoleão em Waterloo, estava diante de uma combinação tão extensa, comandada por homens tão experientes e sustentada por recursos tão vastos, que talvez o senhor tenha evitado a concorrência destrutiva se retirando do campo. Era possível que a Carnegie Corporation tivesse enfrentado essas forças combinadas? Sr. Carnegie. Bobagem. Risos. Por que Morgan mandou me avisar que gostaria de comprar minha parte? Presidente, entendo que ele estava preocupado com suas condições de saúde e citou isso como motivo, Sr. Carnegie. E eu ainda conseguia ficar de pé. Risos. O conselho da Carnegie Corporation votou, aliás, para prosseguir com a usina de Connaught em uma reunião em 12 de novembro de 1900. Carnegie compareceu em pessoa, um acontecimento raro naqueles dias, provavelmente para convencer qualquer indeciso. E na verdade havia alguns indecisos, especialmente entre a velha guarda que achava que a reorganização como a Carnegie Corporation, pouco mais de 8 meses antes, os havia finalmente levado a um porto seguro para a terra há muito prometida de mel e dividendos. Mas ali estava o velho outra vez, seus humores competitivos em plena atividade, pronto para lançá-los em um mundo de gastos e de disputas. Schwab estava entusiasmado, pelo menos por fora, quando escreveu para Carnegie em 24 de janeiro de 1901. Aí vem aqui, né? Realmente acredito que nós, nos próximos 10 anos, a Carnegie Company vai apresentar um faturamento maior que todas as outras juntas. Uma fábrica ruim tem um desempenho relativamente melhor nos anos prósperos, então vamos avançar com rapidez. Outros não. Não vou me sentir satisfeito até estarmos produzindo 500 mil toneladas por mês, cerca do dobro dos números de 1900, e finalizando o mesmo. E vamos fazer isso em 5 anos. Olhe para nossa empresa de minério e coque em comparação às outras. Se continuar a me dar o apoio que deu no passado, vamos fazer uma indústria maior do que jamais sonhamos. Estou ansioso para chegar em Connaught. Os planos estão em fase final, prontos para começarmos na primavera. Esqueci de citar uma outra nota aqui. Tô pulando as notas tudo, hein? Aquela frase que eu citei. Qual a diferença que você pode conseguir? E ele diz, Sr. Carnegie, nunca menos de 10 dólares por tonelada. Aí vem aqui. Isso teria sido uma vantagem arrasadora. Um preço razoável, geralmente praticado para tubos, era de 40 a 50 dólares por tonelada. Um valor 10 dólares menor provavelmente deixaria o preço de Carnegie abaixo do custo de produção da National Tube. Continuar. Quando Morgan soube o que Carnegie estava tramando, observou mal-humorado que Carnegie vai desmoralizar as ferrovias da mesma forma que desmoralizou o aço. A aquisição da Carnegie e a organização da US Steel por Morgan são uma história bem conhecida. Apesar de os homens do aço e das ferrovias clamarem pela intervenção de Morgan, ele não abordou Carnegie diretamente, possivelmente porque esperava uma recepção hostil. Os historiadores especularam que a estação competitiva de Carnegie estava funcionando para ajudar a conseguir extrair uma oferta de arrasar quarteirão de Morgan. Mas se alguém estava fazendo jogo duplo, era Schwab. Ele mostrara não passar de um duas caras durante a expulsão de Frick, um dia alardeando sua gratidão a Frick e cobrindo-o de cumprimentos lisonjeiros, e no outro votando por sua expulsão, apesar de fazê-lo em meio a muitas desculpas. O acontecimento catalisador foi um discurso de Schwab no University Club, em Nova York, em 12 de dezembro de 1900. Morgan estava na plateia, assim como Carnegie, apesar de este último ter ido embora cedo. Schwab expôs um modelo para uma futura indústria siderúrgica que podia ser tomado como fio condutor do novo século. Era uma visão intelectualista de uma vasta maquinaria unificada para produzir e transportar produtos de aço, um dos primeiros conceitos totalmente desenvolvidos por um homem inteligente que estava por dentro dos ideais de organização que inspiraram os socialistas, progressistas e tecnocratas e, obviamente, alguns empresários importantes na virada do novo século. Schwab via uma racionalização de cima para baixo de toda a indústria de uma maneira científica, eliminando a competição e loteando toda a produção entre fábricas especializadas distribuídas segundo critérios de transporte mais curto de minério, coque, aço primário e produto final. Notinha. Não houve transcrição do discurso de Schwab, apesar de ele tê-lo descrito alguns anos depois do fato, mas ele expôs uma visão similar em um artigo na North American Review, publicado pouco depois que o acordo da US Steel foi fechado, que é citado aqui. Nenhuma competição desnecessária ou desperdício de esforços, apenas pura eficiência sem atritos. Morgan adorou isso. Por toda a sua carreira, ele buscou um ideal razoavelmente articulado de cooperação, uma alternativa viável a um estado permanente de concorrência nociva. E aqui, mais que um vislumbre de luz através de uma fechadura, ele tinha a visão completa. Ele conversou rapidamente com Schwab e marcou uma entrevista para mais tarde, que acabou sendo de uma noite inteira na casa de Morgan pouco depois do Ano Novo. Além de Morgan e Schwab, estavam também Gates e Bacon, então sem dúvida Schwab estava se associando com o inimigo.
Eles aparentemente conseguiram chegar ao rascunho de um acordo e alguns dias mais tarde, Schwab entregou a Morgan um memorando detalhado sobre os alvos da fusão e os preços que deveriam ser pagos. Eu sabia exatamente o que cada um valia, recordou ele mais tarde. Ninguém no mundo me ajudou com essa lista. Morgan concordava em participar desde que Schwab conseguisse fisgar Carnegie. Em relação à capacidade de simulação de Schwab, observe que sua carta de 24 de janeiro para Carnegie sobre arrasar a competição foi escrita mais de 2 semanas após sua reunião com Morgan. Primeiro, Schwab conversou com a mulher de Carnegie, que o aconselhou a abordar a questão no campo de golfe, quando Carnegie sempre estava de bom humor, e ele fez a proposta a Carnegie no fim de janeiro. Carnegie passou uma noite pensando no assunto e disse que queria 400 milhões de dólares, 160 milhões em títulos e em ouro pelos títulos em ouro da Carnegie Corporation, mais 240 milhões em ações da US Steel pelos 160 milhões de aços da Carnegie, uma relação de 1,5 para 1. Depois de pensar mais sobre o assunto, acrescentou 80 milhões por lucros do ano passado e lucro estimado do ano vindouro, totalizando 480 milhões. Ele rabiscou esses números em um bloco e os deu a Schwab para entregá-los a Morgan. Notinha: Carnegie, sua esposa, sua irmã e sua prima receberam tudo em títulos hipotecários preferenciais em ouro. Os outros acionistas da Carnegie Corporation receberam principalmente ações, mas em uma proporção melhor que as obtidas por Carnegie. Os detalhes estão nas notas do capítulo. Houve só um pequeno exagero na previsão de lucros. Carnegie realmente esperava fazer 40 a 50 milhões de dólares em lucros com o aço em 1900. Sendo Carnegie, ele se gabava muito dessa perspectiva e insistiu em lucros de 40 milhões de dólares em sua autobiografia. Os 80 milhões de dólares parecem muito indicar que a empresa fizera 40 milhões em 1900 e repetiria esse valor em 1901. E os historiadores repetiram, os 40 milhões de 1900 desde então. Na verdade, a empresa faturou entre 29 milhões e 31 milhões de dólares em 1900. Há falhas nos dados do segundo semestre para alguns dos ativos que não estavam ligados à siderurgia, ver apêndice 1. Mais importante, os ganhos de seu segundo semestre caíram para apenas cerca de 6 milhões. Na verdade, Carnegie estava prevendo ganhos de 50 milhões para 1901, que a partir da base de um semestre baixo como esse eram absurdos. Mais uma vez, os exageros de Carnegie enfatizam a posição ambígua de Schwab, que obviamente sabia os números corretos. Psicologicamente, a essa altura, sua lealdade já devia ter passado para Morgan. É difícil acreditar que, quando transmitiu o bilhete de Carnegie, não tenha revelado toda a situação, se é que ele ainda não o havia feito. Morgan não teria se importado. O acordo da US Steel tinha como objetivo se defender de uma catástrofe. Melhor ser enganado que morrer. E de qualquer forma, Morgan e Schwab teriam acreditado que, assim que controlassem a indústria, poderiam determinar preços para gerar todos os lucros que necessitassem. Aí tem uma charge aqui, né? Can I get in? C. Morgan. I. St. Peter. Say, where does a fellow get his wings? C. Morgan. Hey, let's go then, Harps. Them's mine. Where's my seat? Mr. Morgan's got it. Say, can't a fellow get in there either? Don't know, it belongs to Morgan. Aí tá aí, né? Vamos lá. Posso entrar? Fale com Morgan. Ei, onde a gente consegue as asas? Fale com Morgan. Ei, larga minha harpa. Onde é meu lugar? Está ocupado pelo Sr. Morgan. Ei, a gente também não pode entrar aí? Não sei, é propriedade de Morgan. E então, lá estava Rockefeller. Outra parte aí, vamos lá ler. Morgan ainda tinha de lidar com outro magnata. Gary e os irmãos Moore insistiam que a combinação precisava assegurar suas capacidades de produção e transporte de minério. Os ativos de Carnegie eram um bom começo, mas o principal proprietário do indispensável minério dos Grandes Lagos e do transporte por barcos a vapor ligado a ele era John T. Rockefeller, como Gary mais tarde contou a Ida Tarbell. Como vamos conseguir isso? Perguntou Morgan. Você vai falar com o Sr. Rockefeller. Nem pensar. Por quê? Não gosto dele. O sentimento era recíproco. Não havia razão para Rockefeller ter os financistas em alta conta. Sua experiência lhe dizia que eles eram funcionários, muito parecidos com encanadores. Se você precisasse de dinheiro para comprar uma refinaria ou para fazer um acordo com Tom Scott, bastava dizer a eles quanto e eles corriam para levantar isso para você. Mas Henry Rogers e William Rockefeller conheciam Morgan muito bem e William certa vez apresentara Morgan a seu irmão. John recordou isso mais tarde. Trocamos algumas palavras agradáveis, mas percebi que o Sr. Morgan era muito parecido. Bem,
com o Sr. Morgan, muito altivo, bastante inclinado a olhar os outros homens de cima. Em minha opinião, nunca consegui entender por que um homem deveria ter um sentimento tão elevado e forte sobre si mesmo. Fecha aspas. Alan Nevins, Nevins, comenta com bastante perspicácia. Há todo um mundo de significados nessas 4 palavras. Eu olhei para ele. Mas havia um negócio a ser feito, então Morgan engoliu alguns sapos, como fizeram com Carnegie. Depois de aceitar o preço de Carnegie por sua empresa, propôs que este fosse ao seu escritório para finalizar o acordo. Carnegie observou que sua casa era tão longe do escritório de Morgan quanto o escritório de Morgan de sua casa. Morgan cedeu e foi até Carnegie. A mesma situação se repetiu essencialmente com Rockefeller e Morgan. É de se imaginar que, de maneira um tanto morosa, acabou por ir até Rockefeller. Rockefeller tratou isso como uma visita social, e quando Morgan lhe pediu uma proposta, ele respondeu que não estava mais ativo em seus negócios e que seu filho John Deere Jr. e Frederick Gates cuidavam de seus investimentos. Henry Rogers, por conta disso, intermediou uma ida do jovem John ao escritório de Morgan, onde Morgan tentou um pouco de seu tratamento de Júpiter. Ele deixou Rockefeller ali sentado, sem dar por conta de sua presença, enquanto terminava outros negócios, então se virou para ele com seu olhar titânico e um ameaçador. Bem, qual é o seu preço? O jovem respondeu com muita presença de espírito. Sr. Morgan, acho que deve haver algum erro. Não vim aqui para vender. Eu tinha entendido que o senhor desejava comprar. Rogers interveio com a proposta de que Frick fosse chamado para determinar um preço, e um acordo foi logo fechado. Rockefeller pai e Rogers tornaram-se diretores da nova combinação, apesar de Rockefeller jamais ter comparecido a uma reunião. Ele renunciou ao seu assento no conselho em 1904 e foi substituído por John D. Jr. A relação entre Morgan e o velho Rockefeller estava melhor em 1907. Enquanto Morgan lutava para pilotar a economia do país em meio ao crash do mercado, Rockefeller fez questão de visitá-lo em seu escritório para afirmar que comprometeria metade de sua fortuna se necessário. Sua reportagem sobre o encontro já teve um efeito tranquilizador. A US Steel começou a operar em 1º de abril, menos de 3 meses depois da primeira reunião noturna de Schwab na casa de Morgan. Com uma capitalização final de 1,4 bilhão de dólares, era de longe a maior empresa de todos os tempos, e mesmo em dólares reais, não inflados, permaneceria como a maior fusão até o acordo da Nabisco e da RJR em 1987. A nova entidade compreendia a Carnegie Corporation, a Federal Steel e a National Steel. Todas as combinações de aço acabado em tubos, folhas de Flandres, chapas de aço e arames e pregos, uma combinação nacional de construção e de pontes, e as reservas de minério e a estrutura de transporte do lago superior de Rockefeller e Carnegie. Juntar tantas entidades, além de organizar o consórcio de investimento de 300 membros em um curto espaço de tempo, ainda é um dos maiores feitos da história entre os bancos de investimento. Como disse o Sr. Dudley, de Peter Finlay Dunne, abre aspas. Pierpont Morgan chama um de seus office boys, o presidente de um banco nacional, e diz: James, pegue uns trocados em cima da lareira e vá lá comprar a Europa para mim, diz ele. Eu quero reorganizá-la e torná-la lucrativa. Ligue para o czar e para o papa e para o sultão e para o imperador Guilherme e diga que não vou precisar dos serviços deles na semana que vem. Pague a eles um ano de salário adiantado. Ah, James, é melhor você botar aquele guarda-livros ruivo perto do sujeito que cuida do continente. Ele não parece estar fazendo um bom trabalho. Schwab tornou-se presidente da nova empresa, enquanto Gary era presidente do conselho e do comitê executivo. O mandato de Schwab não foi dos mais felizes, e em 1903 ele não ocupava mais a presidência. Apesar de ter feito algum progresso na racionalização e de ter feito investimentos mais altos em instalações industriais do que Morgan esperava, estava sempre se desentendendo com Gary, que era na verdade o chefe. Gary deixou claro que o objetivo da US Steel era estabilizar preços e lucratividade, não buscar Edens tecnocratas. A usina de tubos de Connaught, claro, foi imediatamente descartada. Por que alguém ia querer reduzir os preços das tubulações? O preço dos trilhos de aço estava congelado em 28 dólares por tonelada e permaneceu o mesmo por 15 anos. É difícil apontar uma única iniciativa de nova tecnologia surgida na US Steel nos 30 anos seguintes. Na verdade, a Ferrovia Pensilvânia criou seus próprios laboratórios para pesquisar inovações em aço que eram repassadas à US Steel em forma de especificações de produtos. As ações abriram com um arroubo de entusiasmo, mas durante a maior parte dos anos 1900 foram negociadas bem abaixo do par, até que a guerra e a reconstrução inauguraram uma longa era de domínio complacente das empresas siderúrgicas americanas, em especial da US Steel. Gary e Morgan tinham sido extremamente bem-sucedidas em alcançar sua paz, apesar de ela às vezes parecer-se com a paz de um túmulo. Avaliando Morgan. Pierpont Morgan foi o maior banqueiro de seu tempo, ocupando no início do novo século mais ou menos a mesma posição que Nathan e James Rothschild tinham no antigo. A grande figura de Morgan na velhice, com um aspecto que lembrava o de uma morsa, desde então é a imagem caricatural do banqueiro.
A severidade dura, o olhar direto, a atenção decidida em fatos e números, a insistência absoluta na manutenção da palavra, tudo isso estava na essência da prática bancária. O prestígio pessoal de Morgan e sua enorme rede de contatos nas finanças internacionais tornaram mais fácil para o ministro da Fazenda britânico, apesar dos receios xenofóbicos do Bank of England, apelar a Morgan quando a Inglaterra sofreu seus próprios problemas com reservas de ouro no meio da Guerra dos Boers. O dólar teria se tornado a principal moeda do mundo mesmo sem Morgan. Em 1915, os Estados Unidos estavam sentados sobre as maiores reservas de ouro do mundo. Mas a presença tranquilizadora de Morgan em um período crucial durante a mudança, gradual e invisível, mas inevitável, do centro financeiro ajudou a fazer com que o processo fosse mais natural e menos doloroso do que poderia ter sido. Entretanto, na prática, o comportamento de Morgan costumava ser estranhamente inconsistente com sua imagem. Louis Brandeis, não sei, Brandeis, não era um admirador de Morgan, mas ao contrário de muitos dos seus críticos, entendia muito de finanças corporativas. Uma vez ele expressou perplexidade, pensando principalmente em Morgan, com o fato de os banqueiros serem considerados uma força conservadora na comunidade, quando, segundo sua própria experiência, eles estavam sempre associados à temeridade e ousadia financeira. Lewis estava se referindo especificamente à ferrovia New York, New Haven e Hartford, que não apenas era uma ferrovia de Morgan, mas uma das empresas favoritas de Pierpont. Seu avô estava entre os primeiros investidores e nela Junius ocupou um de seus primeiros cargos de diretor. Pierpont entrou para o conselho em 1891 e a partir daí foi seu principal banqueiro. Ele escolheu pessoalmente o presidente em 1903, um certo Charles Mellon, que tinha administrado a Northern Pacific quando ela esteve sob controle de Morgan, e Morgan apoiou com afinco um programa de expansão agressivo em ativos de ferrovias e linhas de barco a vapor na Nova Inglaterra. Brandeis, às vezes como representante do público, Louis Brandeis, acho que é assim mesmo, às vezes como representante do público, às vezes por conta própria, desafiou Mellon a cada passo. Mellon, não sei, M-E-L-L-E-N. A cada passo afirmando que a ferrovia estava excessivamente endividada e que mantinha seus dividendos apenas por meio de empréstimos secretos, o que era ilegal. Depois de uma década de disputas, finalmente ficou claro que Lewis tinha razão todo o tempo. Mellon foi retirado do negócio e os Morgans tiveram de financiar uma operação cara de salvamento praticamente sozinhos. Não há justificativa ou explicação possível para o fato de Morgan não ter conseguido supervisionar com eficiência. É possível que um diretor alegue que estava confiando nos conselhos executivos, mas o Banco Morgan subscreveu os papéis da ferrovia por todos esses anos e apresentou contas bastante imprecisas e incorretas para compradores, o que era prova de incompetência ou fraude. A Marinha Internacional, é isso mesmo, a International Mercantile que fala? Mercantile? Acho que é isso mesmo. International Mercantile Marine, IMM, foi outro fiasco. Uma explicação comum de estudiosos é que isso demonstrou como até mesmo a combinação dos banqueiros e armadores mais astutos do mundo podia se equivocar na análise e, devido ao andar dos acontecimentos econômicos e políticos, ficar impotente para interferir em seu próprio destino. Uma leitura menos benevolente seria que Morgan, que administrou o acordo mais ou menos pessoalmente, comportou-se de maneira venal ou como um iniciante ingênuo. Morgan concordou em intermediar uma fusão de duas empresas de transporte marítimo americanas, a Atlantic Transport e a International Navigation Corporation, INC, em 1900. O Banco Morgan detinha alguns papéis da INC e também em cooperação com outro banco, estendeu um crédito de 11 milhões de dólares à Atlantic Transport para modernizar sua frota. Havia a expectativa da aprovação pelo Congresso de um subsídio para auxiliar a frota mercante americana, mas os registros não deixam claro se isso era uma decisão importante. Em determinado momento, Morgan, a INC e a Atlantic Transport concordaram que a entidade resultante da fusão seria mais forte se incluísse alguns concorrentes-chave britânicos. Conversas preliminares foram mantidas com Cunard, a White Star, uma linha muito lucrativa, e a Leyland, uma empresa familiar administrada por um operador financeiro arguto chamado John Ellerman. A Cunard, C-U-N-A-R-D, não se interessou, mas Morgan foi em frente com a Leyland e a White Star. Os termos preliminares apresentados por ele para as duas empresas americanas e as duas britânicas descreviam uma transação de pouco menos de 75 milhões de dólares, incluindo 60 milhões para aquisição de ações, além do capital de giro inicial, honorários e um adiantamento de 11 milhões para a Atlantic Transport. Esses termos logo ficaram claros. A compra da Leyland tinha sido rascunhada como uma aquisição apenas da posição de Ellerman, o que era suficiente para obter o controle. Mas Ellerman insistiu que todos os acionistas deviam participar da mesma maneira e que a compra fosse paga em dinheiro, não em ações, elevando o preço de 3,5 milhões de dólares em ações para 11 milhões em dinheiro. Então a White Star insistiu em 2 milhões em vez dos 24 milhões projetados por Morgan e ainda acrescentou a esse valor 7 milhões de dólares em dinheiro correspondentes a seus lucros enormes em 1901.
E por aí foi. Parece que em um momento algum, o Júpiter dos mercados olhou seus clientes nos olhos e disse: desculpe, cavalheiros, isso está fora do controle. As condições inflaram de 75 milhões de dólares em ações para 115 milhões em ações, mais 50 milhões de dólares em dinheiro, com o pagamento de dividendos e juros presumidos absorvendo a fatia do leão das projeções de ganhos muito otimistas, e a lei de subsídio não foi aprovada pelo Congresso. Com o nome de Morgan no acordo, a IMM teve uma excelente recepção inicial, até os investidores perceberam que a companhia não tinha a menor chance. A IMM começou a operar com balanço ilíquido, tá? As dívidas de curto prazo, obrigações com vencimento em menos de um ano, eram cerca de 1,5 vezes maiores que os ativos realizáveis em curto prazo. Uma empresa saudável teria, talvez, uma relação inversa de 2 para 1. Além disso, ela estava sobrecarregada com cerca de 64 milhões de dólares em títulos atrelados ao ouro e 52 dólares em ações preferenciais. A imprensa especializada tinha alertado todo o tempo que o faturamento extremamente elevado do transporte marítimo em 1901 tinha sido uma aberração, e eles estavam certos, deixando o consórcio subscritor com 80 milhões de dólares em papéis não vendidos às mãos. A IMM também era proprietária do Titanic, o que não ajudou, mas ela estava condenada desde o começo e passou o resto de seus dias entrando e saindo de falência. Por que Morgan fez isso? Talvez ele tenha pegado a febre dos acordos. A IMM tinha muitas das características marcantes das aquisições alavancadas ao limite do fim dos anos 1980. E, na verdade, o pânico dos homens ricos de 1903 em Wall Street tem muitos paralelos com o crash dos junk bonds de 1989. Ou talvez ele quisesse apenas recuperar seu adiantamento de 11 milhões para a Atlantic Transport. O Banco Morgan não era uma entidade que recebia depósitos, e ao contrário de um National City ou de um Equitable Life, acho que é isso mesmo. Cara, eu não sei, nunca tinha visto essa palavra em inglês, não. Não tinha acesso a centenas de milhões em depósitos ou prêmios de seguros, então o adiantamento dessa monta era muito pesado. Como os papéis da IMM foram quase todos distribuídos entre os seus sócios no consórcio, a perda de Morgan foi de apenas 2 milhões ou 3 milhões de dólares, talvez um preço bastante pequeno. E nenhuma das interpretações está de acordo com o retrato de Morgan como um pilar de conservadorismo e retidão. Não diminuiu em nada as conquistas de Morgan dizer que ele nunca transcendeu seu meio ou suas certezas, ou que não parecia ter sequer uma única ideia original mesmo em seu próprio campo das finanças. Ele não tinha muita sensibilidade para as pulsações políticas do país. Veja o maravilhoso comentário feito a Roosevelt após o anúncio do processo antitrust da Northern Securities. Morgan visitou a Casa Branca e disse ao presidente: se fizermos algo errado, mande seus homens falarem com os meus, que eles podem consertar tudo. Seus financiamentos industriais, em sua maioria, seguiram a onda. Eram apenas maiores porque ele era Morgan. O único princípio perceptível em uma vida como banqueiro de ferrovias e indústrias foi evitar a concorrência nociva. Morgan também nunca compreendeu a necessidade de regulação externa depois que o capitalismo financeiro rompeu os elos das redes cerradas com base na família que predominavam nos dias de seu pai. Acontecimentos posteriores mostraram que ele havia superestimado demais a integridade e a honestidade de seus colegas de negócios. As investigações Pujo sobre o sistema bancário de 1911 tentaram expor as maquinações do trust do dinheiro, que simplesmente era a rede de contratos de Morgan, como Lewis escreveu. JP Morgan, ou um sócio, diretor da New York, New Haven and Hartford Railroad, faz com que essa empresa venda para o JP Morgan Corporation um lote de ações. Para pagar por elas, o JP Morgan Corporation toma o dinheiro emprestado no Guaranty Trust Corporation, do qual o Sr. Morgan, ou um sócio, é diretor. O JP Morgan Corporation vende os títulos para a Mutual Life Insurance Company, da qual o Sr. Morgan ou um sócio é diretor. A New Haven é Haven, tá? A New Haven gasta os lucros com esses títulos na compra de trilhas de aço da United States Steel Corporation, da qual o Sr. Morgan ou um sócio é diretor. A United States Steel Corporation gasta o lucro com os trilhos na compra de equipamentos elétricos da General Electric Company, da qual o Sr. Morgan ou um sócio é diretor, e muito mais nessa mesma linha. Mas a alegação central das investigações, que o Banco Morgan usava seus poderes para explorar os clientes, nunca foi realmente provada. Uma longa lista de empresas muito lucrativas, supostas vítimas, asseguraram à comissão que se orgulhavam de ser clientes do Sr. Morgan e que graças a isso suas empresas estavam em melhor situação. Entretanto, 20 anos mais tarde, a investigação Pecora, na esteira do crash de 1929, demonstrou que os homens do século de Morgan tinham se revelado desgraçadamente desprovidos de ética ou consciência quando se tratava de usar as economias de pessoas trabalhadoras. Os trusts de investimentos do
National City Bank dão uma boa ideia disso. O banco rotineiramente juntava empréstimos e papéis podres e os jogava em fundos de investimentos vendidos para pequenos investidores e inflava os ativos em fundos, inflava os ativos nominais dos fundos com dinheiro emprestado e se envolvia em operações fraudulentas para elevar seus preços. O mesmo exemplo seria repetido várias vezes na comunidade de Wall Street e foi um fator importante para o crash de 1929. Qual fosse o senso de honra que esses homens respeitavam em seus acordos entre si, sem dúvida ele não se aplicava além de sua classe. Morgan passou sua carreira trabalhando sobre a obra deixada por seu pai, apesar de em uma escala que Jonas jamais poderia ter imaginado. O fato de tê-lo feito tão bem foi uma conquista impressionante e de enorme importância para seu país. Considerando o novo e notável fenômeno que se expandia pelos Estados Unidos, foi a própria falta de originalidade de Morgan e suas raízes firmes no mundo bancário europeu que permitiram que ele tivesse um papel de mediação tão crucial na imensa mudança de poder que estava em marcha. Vamos lá. É capítulo? Eu nem sei se isso aqui é capítulo. Acho que é capítulo. Capítulo 9. Os Estados Unidos da América mandam. Será que é isso mesmo? Aqui, índice remissivo. Será que é? Eu nem sei. Cara, eu nem sei. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. É capítulo mesmo, isso mesmo. Os Estados Unidos da América mandam. É o penúltimo capítulo do livro. Já tá no penúltimo capítulo. O último vai ser As Lições Erradas, tá? Capítulo 10. Que se inicia na página 289. A gente tá na página 269 do livro. A gente tá quase finalizando a leitura deste vídeo aqui, tá? Os Estados Unidos da América mandam. Nettie Rothschild. Acho que é Nettie. Nettie? N-A-T-T-Y. Cabeça da filial londrina da família e neto do velho Nathan, fundador da Casa de Londres, era íntimo de Cecil Rhodes e foi o principal financiador de De Beers Diamond Corporation de Rhodes. Fiel às tradições familiares, ele abominava as expedições militares independentes de Rhodes contra os Boers e tribos locais e dedicou grande parte de suas energias durante os anos 1890 a tentar evitar uma guerra sul-africana. Entretanto, quando a Guerra dos Boers finalmente explodiu em 1899, ele esperava que seu governo honrasse a outra parte da tradição familiar e financiasse seu conflito por intermédio do Banco Rothschild. Portanto, não ficou nada satisfeito quando descobriu que o ministro da Fazenda planejava autorizar um grupo econômico americano liderado por Morgan a captar metade do financiamento. Recriminações de Rothschild e outras figuras importantes da City forçaram o governo a reduzir o Banco Morgan a um papel muito pequeno durante a primeira etapa de levantamento de fundos, mas conforme a guerra prolongada pressionou as reservas de ouro britânicas, o ministro da Fazenda não teve escolha além de dar a Morgan um papel igual. Talvez em resposta à indecisão do governo na primeira rodada de financiamento, Morgan insistiu e obteve uma comissão 2 vezes mais alta que a do consórcio britânico. Fazia mais de um século que a Grã-Bretanha não tinha de tomar dinheiro emprestado de uma potência estrangeira para financiar uma guerra dentro do seu próprio império. O historiador da família Rothschild, Niall Ferguson escreve. Acho que é assim mesmo, cara. Cada nome, filha de uma égua, né? Niall, espaço Ferguson. Escreve. Foi um dos primeiros sinais de mudança no centro de gravidade financeira para o outro lado do Atlântico, que seria uma característica decisiva e para os Rothschilds fatal no novo século. Os números são suficientes para contar a história. Bem antes do fim do século XIX, uma grande onda de crescimento americano levou o país à frente das antigas potências industriais. Em 1800, a produção das fábricas em minas americanas era de apenas 1/6 da britânica. Em 1860, era de 1/3. E em 1880, de 2/3. Os Estados Unidos ultrapassaram a Grã-Bretanha em algum ponto do fim dos anos 1880. Em 1900, sua produção industrial era 25% maior. E às vésperas da Guerra Mundial, 2,3 vezes maior. Em 1860, a Grã-Bretanha respondia por cerca de 20% da produção industrial mundial, 20%, e os Estados Unidos por apenas 7%. Em 1913, a fatia americana era de 32%, enquanto a britânica caíra para 14%. Surpreendentemente, apesar do crescimento populacional acelerado, a produção industrial per capita, a produção industrial per capita também cresceu mais rápido nos Estados Unidos que em qualquer outro lugar do mundo. A produção industrial por cabeça cresceu 6 vezes nos Estados Unidos entre 1860 e 1913, em comparação a apenas 1,8 na Grã-Bretanha. Só a Alemanha, entre as grandes potências, mostrou taxas de crescimento per capita 5,6 vezes similares às americanas, e os alemães começaram de uma base muito menor. Às vésperas da guerra, a produção per capita britânica ainda era cerca de 1/3 mais alta que a dos alemães. Em todo o período, entre 1870 e 1913, a produção industrial americana cresceu a uma taxa anual média de 4,9%, a Alemanha de 3,9% e a Grã-Bretanha a uma taxa de 2,2%. Em relação às duas potências, a França perdeu terreno consistentemente para a Grã-Bretanha e a Alemanha, enquanto a Rússia permaneceu um poço de desânimo.
Mesmo as comparações per capita subestimam o desempenho americano, pois cerca de 40% de sua força de trabalho ainda estava envolvida na agricultura, então os números da produção industrial são divididos por uma base populacional maior. Os trabalhadores americanos da indústria utilizavam 2 vezes mais capital e energia que os trabalhadores britânicos, tinham um salário 50% mais altos e sua produtividade era de 5 vezes o valor agregado. A produtividade industrial americana dobrou a britânica com regularidade durante todo o século XIX. No final dos anos 1870, os Estados Unidos também dominavam o comércio internacional de grãos. Na maioria dos anos, eram responsáveis por 30 a 50% de toda a produção de grãos do Ocidente e gozavam de um grande monopólio do comércio internacional de carne, com uma fatia de 70 a 80% do mercado. Em geral, a produtividade agrícola americana depois da Guerra Civil era mais baixa que a britânica devido à produtividade extremamente baixa do sul dos Estados Unidos e à produção tipicamente baixa da primeira geração dos colonos do Oeste. A fazenda Fábrica do Meio Oeste não entrou em funcionamento pleno até os anos 1880, mais ou menos ao mesmo tempo em que a proliferação das ferrovias e do telégrafo levou o transporte e serviços públicos a um nível comparável ao da Grã-Bretanha. No século XX, o sistema bancário e outros serviços financeiros americanos ainda estavam atrás dos britânicos. Comparações entre o Reino Unido e os Estados Unidos nos anos 1870 e 1880, portanto, são muito parecidas com aquelas entre os Estados Unidos e o Japão nos anos 1970 e 1980, quando a surpreendente vantagem em produtividade da indústria japonesa foi mais que compensada pela reduzida produtividade dos serviços e da agricultura. Entretanto, nos anos 1890, a produtividade em todos os Estados Unidos tinha ultrapassado a do Reino Unido, que ainda era mais alta da Europa. Uma análise recente dos dados concluiu que, em 1910, a vantagem americana na produtividade sobre o Reino Unido era de cerca de 25% e proporcionalmente bem maior em relação ao resto do mundo. Onde que eu parei? Onde que eu parei? Cara, onde que eu parei? Ah, tá. As taxas de crescimento americanas são ainda mais impressionantes quando se considera que a renda dos americanos deve ter ultrapassado a renda dos ingleses já nos anos 1820. Ou seja, as taxas de crescimento muito altas da segunda metade do século se aplicavam sobre uma base bem elevada. No final do século, os Estados Unidos não tinham mais rival. É isso aí, pessoal. Vou parar por aqui. Página 170 do livro. Na próxima leitura, eu vou tentar ler até a página 290, é isso? É isso mesmo, até a página 290. E aí, vão faltar só 3 leituras. Contando com a próxima aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E falou!